Aleluia, Ele é poderoso. Amém. Podemos dar glória a Ele nesta tarde ainda, porque Ele é poderoso. Amém. Tu podes tomar os vossos lugares e trago uma pergunta que gostava que nós conseguíssemos responder nesta tarde. É uma pergunta muito simples, com 3 palavras apenas. Quem sou eu? Será que podemos dizer juntos? Quem? Mas eu quero ouvir com mais força. Quem? Diga lá mais uma vez comigo. Quem sou eu? Eu sei que vocês estão a dizer, pastor, que pergunta estranha para se trazer para um culto. Mas sabe uma coisa? Em certa parte, nós somos aquilo que decidimos ser. Há escolhas que nós fazemos e que definem o que é que nós vamos ser. E para não me alongar muito, eu gostava de ler convosco na Palavra de Deus, na Carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 12. E se nesta tarde nós temos aqui alguém que precisa tomar alguma decisão, uma decisão que vai definir aquilo que tu és, provera a Deus que hoje mesmo tu possas tomar esta decisão. Diz a Palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Como está noutra tradução, Abba Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que nós somos filhos de Deus. Ainda ao versículo 17. Nós somos seus filhos e por isso recebemos a bênção que Ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Até aqui a palavra do Senhor. Este texto fala numa decisão nossa de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vivermos de acordo com a nossa natureza humana, nós morreremos espiritualmente. O versículo 13 leva-nos a tomar uma decisão. E esta decisão é a decisão de qual morte nós queremos. Qual morte nós desejamos para a nossa vida? Ou matamos a nossa natureza pecaminosa e vivemos uma vida de santificação, ou vivemos espiritualmente mortos. João capítulo 3, e no versículo 3, Jesus estava falando com Nicodemos e ele disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Se andarmos um bocadinho mais para a frente, Jesus começa explicando isto lá no versículo 6. Quem nasce dos pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual.
Na revista e corrigida que normalmente utilizamos, diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E nesta tarde eu gostava de desafiar a todos a viver de acordo com uma natureza que não é a natureza que nós recebemos dos nossos pais, não é a natureza com a qual nós nascemos, mas é uma natureza que nós podemos receber através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E meu amado irmão, prezado amigo que me escutas nesta tarde, nada mais importante é do que estar vivo espiritualmente, porque aí tu viverás para sempre. Aleluia! Duas naturezas que se guerreiam. Uma leva à morte eterna, separada de Deus, e a outra leva a que em cada dia, com a ajuda do Espírito Santo, procuremos viver uma vida de santidade. É uma busca, é uma escolha, mas não é uma escolha que eu fiz uma vez e ficou para lá. É uma escolha que eu preciso de fazer em cada dia. De viver de acordo com a palavra de Deus. De viver de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. Deixa-me perguntar nesta tarde. Será que sempre esta escolha é simples? Será que sempre conseguimos escolher desta forma? Será que sempre conseguimos fazer desta maneira? Quantas vezes as situações da vida, elas parecem que nos empurram exatamente para o lado oposto. Mas nesta tarde, eu gostava de desafiar-te a falares com Deus. E se te sentes sem forças para lutar, se te sentes sem forças para buscar esta vida de santidade, se te sentes sem força para viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus tem deixado para a tua vida, fala com Deus nesta tarde. Eu acredito que Deus quer tocar no teu coração. Acredito que Ele quer colocar em ti a força que não tens. Acredito que Deus quer tocar na tua vida e te ajudar a escolher bem. A escolher bem em cada situação. Existe uma impossibilidade. Essa impossibilidade é a de viver duas vidas. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6 e no versículo 24 que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não é possível servir a dois senhores. Não é possível viver com duas naturezas. Quando Paulo escreve aos Gálatas, lá no capítulo 5, ele diz: quero dizer a vocês o seguinte, e ele diz isto de uma forma muito clara: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. E ele continua escrevendo: porque o que a nossa natureza quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Impossibilidade de viver duas vidas. Impossibilidade de viver de duas formas. Então, o que é que eu posso fazer? Uma escolha intencional. Olha, às vezes nós fazemos coisas porque calhou. Quem é que aqui hoje fez alguma coisa? Olha, aconteceu assim, calhou. Levante lá o braço para eu ver. Ninguém fez nada porque calhou. Ok, tudo bem. Já temos ali alguém. Sabe, às vezes não era isto que eu ia fazer, mas olha, calhou. Amados irmãos, sabe uma coisa? Quando se trata da nossa vida espiritual, não podemos fazer nada porque calhou. Tem que ser algo que nós intencionamos fazer. E se a tua intenção é obedecer àquilo que a palavra de Deus tem escrito para a tua vida, tu tens que tomar as tuas decisões baseadas, contornadas, moldadas por aquilo que a palavra de Deus tem desejado para ti. E esta é uma excelente decisão que tu precisas tomar em cada dia. Tu, eu, todos nós.
Segunda coisa, tem que ser algo constante. Sempre estamos a decidir. E permitam-me abrir aqui um parênteses para dizer-vos uma coisa. Existe por aí uma mentira que se chama não decidir. Não decidir já é decidir. É decidir deixar as coisas correrem e não fazer nada. Mas tu precisas de decidir. E precisas de decidir em cada momento, de acordo com aquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. E a terceira coisa que nós precisamos de fazer, nós precisamos de viver dependentes. Dependentes do Espírito Santo, porque só Ele é capaz de nos elucidar, de nos dirigir em cada momento da nossa vida, para que as nossas decisões sejam as mais acertadas. Amados irmãos, prezadas irmãs, a nossa carne, ela inclina-se para um lado que não agrada a Deus. Tudo o que está à nossa volta nos induz a inclinar-nos para um lado que não se agrada a Deus. O inimigo das nossas almas anda rugindo como um leão à volta para nos levar para algo que não agrada a Deus. Mas dentro de nós existe a força suficiente que vem do Espírito Santo de Deus que habita em nós, para que nós tomamos a posição exatamente contrária à inclinação, exatamente contrária àquilo que está à nossa volta, exatamente contrária àquilo que seria o não fazer nada. E nós podemos decidir bem e viver de acordo com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Quantos podem dizer amém nesta tarde e dar glória a Jesus? Aleluia! Amado irmão, apesar da nossa inclinação nos levar para o lado que nós não queremos, nós temos a capacidade de decidir fazer o contrário. E eu oro a Deus para que nós exerçamos esta capacidade e possamos agradar a Deus em cada dia. Aleluia! Guiados pelo Espírito de Deus. No texto que nós lemos inicialmente, lá no versículo 14, nós lemos: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado significa ser conduzido, ser levado. A marca do verdadeiro Filho de Deus é que ele faz gosto em ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele deixa-se ser guiado pelo Espírito de Deus que habita no seu interior. Amados irmãos, não somos guiados para sermos filhos de Deus, mas somos guiados porque somos filhos de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo trabalha em conjunto com as Escrituras para nos levar a viver de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. E, meus amados irmãos, quantas vezes, numa situação em que nós temos de tomar uma decisão na hora, o Espírito Santo coloca na nossa mente e no nosso coração aquele texto das Escrituras que nós já ouvimos há tanto tempo, que já não lemos faz tanto tempo, mas o Espírito Santo traz exatamente aquele versículo à nossa mente. Porquê? Ele quer dar-te a ferramenta que tu precisas para decidir bem. Ajuda-nos a sermos obedientes àquilo que Deus quer para as nossas vidas. Deixem-me dizer-vos nesta tarde: Deus não nos deixou abandonados. Deus não nos disse para nós o seguirmos e deixou-nos à deriva. Ele disse-nos para nós o seguirmos, mas Ele deixou o Espírito Santo dentro de nós para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Amém?
a pergunta que eu gostaria de colocar é exatamente a pergunta com a qual eu comecei. Quem sou eu? Sou um escravo ou sou um filho? O versículo 17, que nós lemos logo no início, diz: e se somos seus filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos mas precisamos também participar do seu sofrimento. E, meus amados irmãos, este versículo diz que se somos filhos, somos também herdeiros. E eu quero dizer-vos que Deus tem uma herança muito, muito, muito grande para cada um de nós. Deus tem uma herança extraordinária para cada um de nós. Sabe porquê? Porque somos filhos. Amém. No versículo 16 diz: o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito, ou ao nosso espírito, que somos filhos de Deus. Amados irmãos, nós não recebemos o Espírito de Deus para nos tornar escravos. Está lá no verso 15 que nós lemos. Nós não recebemos o Espírito de Deus para nos fazer pessoas medrosas, temerosas. Nós recebemos o Espírito de Deus para nos fazer viver como filhos de Deus. E nesta tarde, não temos mais nenhuma razão para vivermos amedrontados, para nos sentirmos presos a isto ou àquilo. Mas podemos ter a liberdade que vem do Espírito Santo de Deus para, em cada dia, tentarmos, procurarmos, esforçarmos para viver de acordo com a sua vontade, numa vida de santidade que Ele tem preparado, pensado para cada um de nós. Ele não quer que nós vivamos escravizados pelo medo, nem tampouco pelo medo de falhar. Ele quer que nós vivamos como filhos. E, meus amados irmãos, viver como filhos é viver na expectativa que realmente aqui nós vamos passar por aquilo que o Pai passou, por aquilo que Jesus passou. Mas também nos espera a glória, o lugar especial, para que onde eu estiver, estejais vós também, disse Jesus. E nesta tarde, meu amado irmão, prezada irmã, não é desejo de Deus que nós vivamos escravizados pelo medo, pelo receio, eu não posso falhar, eu estou preso a isto, eu estou preso àquilo. Não. Deus quer que tu te sintas livre, livre como filho, mas ao mesmo tempo que vivas de acordo com o seu plano, com a sua vontade, abandonando a inclinação das obras da carne, abandonando a inclinação daquilo que a nossa própria natureza humana tantas vezes nos leva, e olhando para Jesus Cristo, o nosso exemplo supremo, olhando para aquilo que Ele deixou na sua palavra para cada um de nós, e vivamos de acordo com o plano que Ele tem trazido para nós e para as nossas vidas. A minha pergunta nesta tarde é: o que é que tu queres fazer? Queres continuar acorrentado ao medo? Queres continuar acorrentado a não saber o que é que vão de fazer? Queres viver acorrentado sem saber para lado é que há de ir? Queres viver acorrentado sem saber como é que há de agradar a Deus? Eu quero dizer que o plano de Jesus é outro, o plano de Deus é outro, é que tu vivas como filho, filho que sabe que tem a sua herança, que tem os seus direitos, que tem o Pai que sempre, sempre, sempre cuida, tem o
Pai que sempre está ao lado, mas que ao mesmo tempo te esforças, ao mesmo tempo estás sempre procurando, vivendo de maneira a que agrada ao Pai, a que o Pai se sinta feliz e agradado com as tuas decisões, com a tua forma de viver. Eu pedia que nós ficássemos de pé nesta tarde e que nós pudéssemos fechar os nossos olhos. E se nós temos alguém que a sua vida enquanto cristão tem sido uma vida de temor, tem sido uma vida até de algum terror, dizendo: mas será que eu não vou agradar a Deus? Mas será que eu não vou conseguir fazer aquilo que Deus quer? Mas será que eu quero dizer que Deus tem um plano para a tua vida, e o plano é que tu vivas como seu filho. Tu precisas tomar as decisões certas, sim. Tu precisas de viver uma vida de santidade como Deus quer para ti, sim. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer estar lá bem no teu coração. Fecha os teus olhos e enquanto nós escutamos esta canção, fecha os teus olhos agora e fala com Deus. Aleluia. Com uma melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção de libertação dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido foi, teu amor chamou por mim. De novo nasci em tua família, o teu sangue flui em mim. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Será que nós podemos cantar nesta tarde? Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Nesta tarde, no teu lugar onde tu estás, fala com Deus. Eu desafiava-te a levantar as tuas mãos para o céu e dizer: Deus, nesta tarde eu quero fazer um acordo contigo. E o acordo que eu quero fazer contigo é que a partir de hoje eu intencionalmente vou esforçar-me para viver aquela vida que tu queres para mim. Intencionalmente eu vou esforçar-me por decidir viver de acordo com a tua palavra, de forma intencional, de forma de uma decisão minha. Eu vou me esforçar para viver da maneira que tu queres. Aleluia. E nesta tarde eu quero dizer que através do Espírito Santo de Deus, Ele quer assistir a tua vida, trazendo esta convicção, trazendo a força que tu precisas, trazendo a coragem que tu precisas, trazendo o discernimento que tu precisas. Deus quer fazer isso através do seu Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Fala com Deus nesta tarde. Aleluia. Aleluia. Talvez tu precisas de falar com Deus mais uma vez. Abriste uma
Fui resgatado, me levanto e canto que eu sou filho de Deus. Aleluia. Abriste o mar para eu passar por ele e os meus medos afundar. Fui resgatado, me levanto e canto que eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu sou. Podes dizer? Eu sou filho de Deus. Posso ouvir-vos cantar nesta tarde? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Posso ouvir a igreja dizer isto nesta tarde? Eu não sou mais escravo. Queria ouvir. Do medo. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Do medo. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Sabe uma coisa? Eu não sou mais escravo. Não falta quem gostava de poder cantar isto. Eu sou filho. Mas aqueles que um dia deram a sua vida a Jesus, eles podem dizer: eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e eu aceitei isso na minha vida. Então eu já não vivo escravizado por absolutamente nada, mas eu sou filho de Deus. Então nós podemos cantar isto com alegria. Meus amados irmãos, você tem alguma coisa de muito especial. Será que nós não podemos nesta tarde expressar isto de uma forma mais efusiva, dizendo: eu não sou mais escravo do medo, aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. Aleluia. Quantos podem dizer: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Ainda mais uma vez nesta tarde. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Ouve agora. Eu não sou mais escravo do Aleluia. medo. Eu não sou. Eu sou filho de Deus. Escuta agora, por favor. Com uma melodia Ele me encontrou e me cercou com uma canção de libertação dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui
nasci em tua família, o teu sangue flui em mim. Podemos cantar? Eu não sou mais Aleluia. escravo do medo. Eu sou filho. Aleluia. de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou. Eu sou. Filho de Deus. Eu comecei nesta tarde perguntando quem é que eu sou. Quem é que nós somos? Quem? Será que podes responder a esta pergunta? O que é que eu sou? Eu sou filho de Deus. Aleluia. Será que podemos dizer ainda com mais convicção o que é que eu sou? Eu sou filho de Deus. Aleluia. Amado irmão, prezada irmã, eu acho que o mundo precisa de saber disto. Que existe um grupo de homens e mulheres que são filhos de Deus. Não são escravos do medo. Não estão acorrentados a um conjunto de ideias. São livres. São filhos de Deus. E nesta semana, pensa bem acerca disto. O que é que eu sou? O diabo vai querer pôr em dúvida aquilo que tu és. Mas a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Não deixes que ninguém ponha em causa. Eu sou filho de Deus. E agora que és filho de Deus, vive como tal. Agora que és filho de Deus, vive como filho de Deus. Deixa que o Espírito Santo, Ele fala à tua vida em cada situação. Deixa que o Espírito Santo fala à tua vida em cada momento. Deixa que o Espírito Santo fale no teu dia-a-dia, nas tuas decisões diárias e cotidianas. Deixa que Ele fale e decide como um filho de Deus. Amém. Eu não sou mais escravo do medo. Passam vírus. Eu sou filho. Aleluia. Eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu sou Filho de Deus. Deus da glória. Nesta noite nós levantamos a nossa voz até ao trono da Tua graça. Estamos gratos por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Como ganhou esta tão grande salvação para nós. Que abriu as portas para que nós pudéssemos ser adotados como filhos de Deus. Deus abençoa-nos. Dá a cada um de nós sabedoria, discernimento, graça, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com aquilo que Tu desejas para os Teus filhos. Meu Deus, abençoa a Tua igreja. Estenda a Tua mão de poder sobre cada um de nós. É isto que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E que a graça